Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos falar um pouco mais sobre funções, né? Vamos falar sobre os parâmetros da função. Vamos melhorar aquele exercício anterior e falar também um pouquinho mais sobre variáveis e constantes, né, no nosso código. Vamos tentar melhorar o nosso conteúdo. Se você, né, gostar do vídeo, dá aquele like e se ele for relevante aí até o aprendizado, né, curte aí, se inscreve no canal. Vamos pro vídeo, galera. Bem, pessoal, voltando aqui ao nosso código, nós temos aqui os exercícios anteriores em função. Porém, no vídeo anterior a gente só falou como cria essa função, né? Só definimos ali o cálculo do círculo e o cálculo do relâmpago. Porém, uma aplicação prática, isso aqui tem alguns pontos que a gente tem que levar em consideração. O meu processamento, minha entrada e minha saída, eles estão dentro da função. Isso não é errado, tá? Mas isso faz com que a minha função só se aplique a esse contexto com esses valores. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que a ação, que a função, ela é uma ação. E essa ação, ela está envolvida no processamento. Então, esse cálculo do círculo, na verdade, ele não envolve todo o contexto ali do exercício. Esse calcular a área do círculo, essa função, ela só seria o processamento. Porque é o que realmente me importa ali no contexto, né? A ação, ela só acontece dentro do processamento. E os demais, né? O pi, o raio ali, por exemplo, eles são informações que ou vêm de fora ou são fixas no código. Isso são informações que não mudam, né? Então vamos atualizar nossa função calcular a área do círculo para que ela seja mais flexível, para que ela possa ser aplicada em outros lugares. Então, para isso, né, eu vou ter que transformar algumas coisas. Essa entrada que está aqui, né, desse calcular a área do círculo, eu vou até tirar ele daqui da função, né, vou tirar aqui fora. O que vai acontecer com ele? Essa entrada aqui, na verdade, a entrada seria só o raio, né? O raio é o que vai mudar no meu contexto. O pi, ele é fixo. O pi ele não muda. O pi ele é um valor constante. Então o pi vai ser sempre o mesmo. Na verdade o pi ele é uma dízima, né? Ele vai aumentando, vai escalonando, mas a referência dele no código ele não vai mudar. Sempre vai ser 3.14. Então quando eu tenho uma situação que eu tenho valores constantes, valores que não mudam no decorrer do código, eu posso usar um marcador especial, posso usar uma tipologia diferenciada que é as constantes. Então nesse caso aqui, ao invés de usar let, eu vou usar o comando const. Então quando eu uso o comando const, eu falo para o sistema que esse cara aqui ele é uma constante. E durante o processamento, isso é durante a execução do código, o valor dele não será alterado, né? As características dele não serão alteradas, tá? E aí nesse caso aqui, eu vou colocar em letra maiúscula. Por que, Fabiano? Porque há uma convenção entre os programadores que falam que quando a gente tem, né, uma variável com letra totalmente maiúscula, toda maiúscula, ela não é uma variável, ela é uma constante no código. Então isso aí faz com que você identifique as constantes de uma forma mais fácil. É claro que isso é uma semântica global, isso vai além do JavaScript, tá? Porque o const no JavaScript ele tem uma característica a mais que a gente vai falar mais à frente. Mas eu estou considerando isso aqui como se fosse um item mais global. Isso se você for para outras linguagens, C Sharp, Java, você vai ver que as constantes, ela tende a ter o nome totalmente maiúsculo, tá? E esse pi, ele só é usado dentro da função, por isso que ele veio aqui para dentro. Eu não uso o pi fora da função, né? Já o raio eu vou colocar do lado de fora para que ele seja preenchido pelo usuário, o usuário vai poder preencher ele e esse valor passar para dentro, né, da função. E como é que eu faço para passar esse valor do raio para dentro da função? Eu vou usar os parâmetros. O que são os parâmetros? São variáveis que eu adiciono ali dentro dos parênteses para que eles possam ser referenciados dentro da função. Isso é para que eu possa chamar dentro da função.
Então, ao invés de eu estar criando um let raio aqui dentro, eu vou colocar aqui, né, um raio círculo, assim, raio círculo, tá? Chamei o raio círculo. O que vai acontecer? Esse raio círculo, ele é uma variável, ele é um parâmetro que foi criado para essa função e ele vai substituir os raios que estão na parte interna aqui do meu conteúdo. Então eu vou copiar, né, essa variável daqui e vou substituir esse raio aqui de fora. Por quê? Porque esse raio aqui de fora, ele está pegando o raio que está fora da função. Esse raio aqui, né, que está dentro da função, na verdade, ele está fazendo uma referência ao raio que está fora. Aqui, ó, quando eu clico aqui, ele até marca aqui o raio aqui de fora. Só que aqui dentro agora, eu não quero usar o raio de fora. Eu quero usar o parâmetro que foi passado quando eu chamei a função. Que nesse caso aqui seria o raio círculo. Aí eu vou vir aqui e vou colocar raio círculo. Coloquei ali o raio círculo. Beleza. E agora, Fabiano? Bem, eu tenho aqui a área no meu sistema e aqui eu tenho a saída. Eu falei que a função, ela literalmente ela vai expressar o processamento. Então a saída não fica aqui dentro. Não fica. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar a saída aqui do meu sistema, assim, né? A saída do meu sistema. Deixa eu organizar aqui. Então aqui eu tenho a minha entrada do círculo. Deixa eu organizar o código. Uma coisa que os alunos ficam tentando recriar seriam as minhas linhas na posição certa. Não, galera, não tenta colocar as linhas junto com as minhas. Assim, linha 13 e linha 13. Não, não faz assim. Tenta entender como o processo está sendo evoluído, como é que a lógica está sendo, como é que o algoritmo está sendo feito, né? E o que acontece? Você vai reparar aqui agora que eu tenho, né, a entrada continua sendo raio, a saída aqui, né, eu tenho uma área, só que essa área está aqui dentro da função, né? É uma área que existe dentro da função. E o que acontece? Não é a mesma. Tá vendo aqui? Ó? Quando eu paro o mouse sobre, ele fala n, ele fala qualquer coisa. Ele perdeu a referência da variável número que guarda a área. Por quê, galera? Porque quando a gente tem uma função, tudo que está na função, todo o seu conteúdo, só funciona dentro dela. E quer dizer que essas variáveis de π, área, círculo, área, isso só funciona dentro da função. Qualquer menção dela do lado de fora, ele não consegue enxergar, né? A gente fala que está fora do escopo, está fora da área, né, de alcance da função. Então, como é que eu faço para tirar essa informação da área de dentro da função? A gente usa um termo que é o chamado return. Então, quando eu coloco o return aqui, eu falo para ele que ele deve retornar o valor da área. Ele deve retornar o que está dentro da área. Então, a minha função de cálculo do círculo, ele vai receber um valor de fora, que o usuário vai digitar, vai calcular esse valor e vai me retornar o valor da área. Então, agora a minha função, ela literalmente, ela está mais dinâmica, ela está mais flexível, ela independe do meu contexto do exercício, tá? E só vai ter um detalhe. Ela precisa ser chamada, ela precisa ser exibida. Então, o que eu vou fazer? Essa saída que está aqui, né, eu vou tirar aqui a chamada aqui de baixo, cálculo área. Vou tirar ela daqui, vou apagar. E no lugar aqui da área, tá aqui dentro, eu vou fazer o que? Eu vou chamar a função cálculo área do círculo, passando aqui a área. Na verdade, eu vou fazer uma coisa melhor, galera. Em vez de chamar aqui dentro, eu vou criar uma variável chamada let area. Let area. E ela vai receber o calcular área do círculo, passando ali o raio. O raio. Tá? E eu vou colocar um breakpoint aqui. Aí aqui dentro do log volta a ser a área de novo. Beleza. Então aqui vou botar o breakpoint aqui nesses pontos. Essa função aqui por enquanto eu vou deixar ela do retângulo, vou deixar aqui embaixo. Eu vou tirar aqui a chamada dela. Eu não quero que ele chame. Depois eu vou fazer a mesma coisa com essa função. Então aqui, ó, ele vai colocar o valor do raio. Vai calcular
a área do círculo e vai mostrar ali a área. Né? Vamos ver como é que funciona isso aqui no nosso código. Vou salvar, salvei aqui o código, Ctrl S. Vou apertar a tecla F5, que ela faz a mesma coisa que eu clico no botão do debug aqui do lado. Ele vai carregar aqui o meu Internet Explorer aqui, né? Meu Internet Explorer, meu Edge, né? Olha a velhice, ó, detectando aí. Vai carregar aqui o Edge. E o que vai acontecer? Ele vai parar no breakpoint, no primeiro breakpoint. Mas o primeiro breakpoint está lá na linha 9. Não, mas aqui é a função. Lembra que eu falei que a função, ele lê a função, mas ele não executa. Então ele sabe o nome da função e o que ela precisa para funcionar. E aí ele chega aqui. Aqui ele tem a chamada da função, ele chama a função, só que essa função, né, cálculo da área do círculo, ela precisa de um parâmetro, que vai ser o valor do raio. Então ele vai passar esse raio aqui para dentro da função, que é o cálculo, é o raio círculo. Então quando eu der aqui o próximo passo, ele vem aqui para a função. E aí você vai reparar uma coisa lá na área de debug. Você vai reparar que no script, que é fora da função, eu tenho 734. Eu tenho a referência lá da minha variável raio. E na função local aqui, o local área do círculo, eu tenho o 734 também. Só que ele está agora referenciando o que? Fazendo uma referência ao raio círculo. O que significa? Significa que na hora que eu chamei a função aqui do raio, essa função aqui embaixo, ele chamou a função e passou uma cópia dos valores para dentro do raio do círculo. Então ele passou uma cópia desse 37 do 734 para o círculo o raio do círculo 734. Né? Ele passou uma cópia dos valores. Para quê? Para que você possa fazer o cálculo. Né? Ele vai fazer esse cálculo aqui que você pediu. E aí você tem o valor de π aqui, né? Ele vai seguir. O valor de π é 3.14. Ele é uma constante, né? Aparece ali a palavra constante. Agora eu estou em modo debug. Ele vai fazer a conta, só que aqui ele vai dar um erro. Aqui, ó, não fiz uma alteração. Ele vai dar um erro aqui falando que π não existe, ó. Olha lá, ele vai falar que π não existe. Por quê? Porque eu falei que o π aqui é maiúsculo e aqui o π é minúsculo. Então a gente vai ter que acertar. Vou parar o código. Parei o código. Vou corrigir aqui com π maiúsculo. Tá? Aqui, ó, raio círculo. É bom assim, você quando mudar a variável, você vê se ela vai, né, tá coerente aqui ao chamamento. Então ele fala que o π não foi definido na linha 16, né? Na linha 16, que é a linha da função. Só que aqui, se você ver aqui dentro, ó, na linha 16 deu erro, mas na verdade esse erro estourou no cálculo círculo na linha 11. Então cálculo círculo na linha 11 que aconteceu o problema, né? Então a chamada da função, né, foi chamado pelo cálculo área na linha 16, mas quem teve o erro foi na linha 11, tá? Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Tá aqui na linha 11. Tá enxergando? Não, ó, tá aqui, ó, linha 11. Tá? Então o π não foi definido e ele aconteceu o erro foi acionado pela linha 16, mas o erro está na linha 11, né, do nosso contexto, tá, galera? E aí, né, vou rodar de novo aqui, vou apertar F5 no teclado, executei o código, entrou de novo aqui, ó, ele pulou ali o nosso cálculo da área, pulou essa área, né, essa função, chamou aqui o cálculo da área, passando o valor raio, né, 734 de referência para raio círculo. E aí, entrou aqui no valor com, né, a cópia dos valores. Chegando aqui, ele vai criar o π agora, né, π maiúsculo. Como o π maiúsculo existe, agora ele achou o valor, achou também o valor do raio. Se você parar o mouse sobre, ele vai te passar os valores, tá vendo? Vai achar a área, achou a área, ó, eu estou dentro da função, achou a área e ele vai retornar esse valor, tanto que ele fala aqui, ó, o valor de retorno é, o que seria? Que essa função ela vai retornar esse valor para quem chamou ela. Isto é, ele vai retornar para a área que está do lado de fora. Então esse valor vai ser calculado e vai ser retornado para a área do lado de fora, para a área do círculo, do script. Então se eu der o próximo aqui, você vai perceber que os valores da função, eles não existem mais, mas eu tenho agora a área com o valor de retorno que foi definido lá na função.
Então ele fez o cálculo, achou a resposta e me retornou só aquilo que eu preciso, que é a resposta, para colocar na variável área. E aí mostrar para o usuário. Chegando aqui, ó, segue o próximo passo. Ele finaliza o código e me mostra aqui o resultado como era antes. Tá? Então eu tenho o mesmo processo que era antes, o mesmo processo, só que agora eu tenho uma variável mais, né, um conteúdo mais dinâmico. E o que eu ganho com isso? Né? O que eu ganhei com isso, além dessa complexidade toda? Bem, quando eu trabalho com função, uma das características da função seria o seguinte, que as variáveis dentro da função, elas são locais, tanto que apareceu local e o nome da função. Então, se aqui eu tivesse 50 variáveis, eu estaria ocupando 50 espaços na memória do computador. Só que quando a função termina de executar, o que ele faz com essas 50 variáveis? Ele apaga, liberando a memória do computador. Então, o seu computador nunca fica com excesso de, né, na memória de sujeira quando você usa a função. Você pega a função, executa a tarefa, tem a resposta, retorna. Retornou, ele apaga todo o conteúdo que você precisou, toda aquela área que você precisou para poder resolver o cálculo, ele vai ser devolvido ali, né, vai ser liberado para o usuário usar com outra função, com outra coisa. Se eu não fizesse isso, se eu só criasse como era antes, nas variáveis aqui no script, que é no nosso bloco global, né, no nosso bloco principal, eu ainda estaria com esses valores na memória e o meu computador ainda estaria, né, ocupando esse espaço todo. E isso é um problema, galera, porque isso gera lentidão na aplicação. Você imagina ali, né? Eu estou trabalhando aqui com 5 variáveis, é pouco, mas imagina você trabalhar com 50, 60, 70 itens ou 1 milhão de itens, né, na memória. Isso é um problema. Então, você manipular esse 1 milhão de itens, se você vai fazer uma cópia dele, são 2 milhões. Quer dizer, você pode literalmente estourar a memória do computador da pessoa que está recebendo esses dados. Tá? Então, o uso de função hoje na programação é obrigatório. Tá? E o que entra isso na lógica, Fabiano? O que entra na nossa lógica? A lógica, né, como eu falei, a gente resolve um problema, né, a gente desenha ali qual o passo e depois a gente vai evoluindo esse problema. E você vai perceber que cada etapa do seu algoritmo, isso é, cada ação do seu algoritmo, ele vai virar uma função. Então, cada ação que você tem que fazer, eu tenho que verificar se o usuário preencheu o formulário, verificar se a data está certa. Então, cada ação, né, calcular, verificar, salvar, ela vai virar uma função no seu código. E essa lógica, ela é feita dentro da função. Então, é dentro da função que a gente resolve a lógica ali. E o algoritmo seria você criar esses passos, né? Você criar ali cada passo ali da sua solução, tá? Então, para a gente fechar o vídeo, vamos fazer ali do cálculo do retângulo. Vamos fazer a mesma coisa, tá? Eu vou deixar aqui em cima. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que ver quais são as variáveis que eu vou passar por parâmetro. Nesse caso, eu vou passar as duas variáveis da base da altura por parâmetro. Porém, eu não tenho nenhuma variável aqui que é uma variável, é uma constante, né? Porque aqui eu tinha o π. O π, ele é uma constante, ele não muda. Ele sempre vai ser o mesmo. E aqui, né, eu tenho a minha função. Então, como esse base e altura, eles são valores externos, né, eles vão vir de fora do sistema, eu vou colocar eles para fora. Eu selecionei e arrastei, tá? Como se fosse um ícone da área de trabalho de vocês, tá? E aqui eu vou, né, vou até botar aqui barra aqui, assim. Vou deixar todo mundo no mesmo nível. Let, então. E aqui eu vou passar eles por parâmetro. Eu posso passar a palavra base, tá? E a palavra altura, assim. Mas Fabiano, você está usando o mesmo nome de fora. Galera, não tem problema, tá? Porque ele vai saber, o computador vai saber que essa base, essa altura aqui, pertence à função. E não a de fora, tá? Ele vai fazer isso. Tanto que se eu chegar aqui, ó, parâmetro, e ele vai pegar aqui o parâmetro também. Então ele consegue saber que não é a mesma variável. Agora, se eu chegar aqui e mudar, ó, mudei, base A. Essa base aqui, ele pega lá de cima. É a base referente aqui de cima, né? A base global, que está fora da função, que todo o sistema enxerga.
Agora, quando eu coloco o mesmo nome, ele sabe que essa base aqui é um parâmetro. Isso é uma variável que foi criada como parâmetro, tá? Então, esse é o diferencial quando você usa o parâmetro ali. Pode-se usar o mesmo nome. Eu não usei o mesmo nome em cima, que eu quis deixar diferente para vocês verem aí a diferença, né? Mas eu não preciso, eu posso usar o mesmo nome, tá? Isso até é recomendado que você use um nome que faça sentido para o conteúdo. Então, base e altura faz sentido para calcular a área do retângulo. Aqui eu tenho meu processamento. O processamento ele vai gerar uma variável chamada área, então posso botar um let aqui, né, para ficar mais certo. E a saída fica fora da função, porque você vai mostrar para o usuário ali de área do retângulo, tá? E aqui faltou o que? Faltou dar o return, como eu fiz aqui em cima. Ó, return área. Então aqui vou dar um return área, assim. E aí eu vou ter minha função, aqui ó, minha função ali calcular área. Quando eu paro em cima da função, ele me fala como é que a função funciona, tá? Eu tenho aqui minha função calcular a área do retângulo e ela é uma função, se eu parar o mouse sobre ela é uma função, né? E ela recebe dois parâmetros, que é a base e a altura, e me retorna um número. Então aqueles dois pontos ali no final da função, que eu não posso mexer o mouse, mas aqueles dois números após ali o nome da função, parênteses, o último parênteses, ele fala qual o tipo de retorno que eu tenho. Ele vai me retornar um número. Da mesma forma que eu olhar aqui o círculo, né, eu vou ver que ele me retorna um number também. Aqui não está dando para ver, né? Mas é um number. Ele me retorna um number também, tá, galera? Então, com isso, eu tenho aqui, né, o mesmo passo a passo, né? Só que agora eu tenho duas funções, uma para cálculo da área e uma para cálculo do círculo. E essas funções, elas são chamadas quando eu chamo o valor e passo o parâmetro que ela precisa. Então, o calcular área, ele passa ali o valor do círculo, né? E a área do retângulo e a área do círculo. Aqui não chamei ainda, né? Vou chamar. Aqui a minha saída vai ser let área igual ao chamo aqui o valor e passa ali o parâmetro que vai ser o quê? Vai ser a base vezes a altura. E aí, nesse caso aqui, ele tá dando erro porque tem um let área aqui em cima. Eu já tenho um let área. Então aqui é let área retângulo e let área círculo. Esse formato que eu escrevo, né, colocando as palavras com letra maiúscula na segunda em diante, é o chamado camel case. É o caso do camelo, né? Porque se você olhar para a palavra aqui, então se eu olho para a palavra, como é o caso aqui, ó, área do retângulo, cada palavra que eu coloco uma letra maiúscula. Isso faz com que, né, o seu cérebro entenda que ali são palavras com espaço, né? Fica mais fácil do cérebro identificar que são palavras distintas. E aí forma uma corcova, é como se fosse de um lado tivesse uma corcova, pro outro uma corcova. Então por isso que chama de camel case, no caso do camelo, corcova do camelo, tá? Então é muito usado na programação, quando a gente cria o código. Nesse vídeo nós vimos um pouco mais sobre função, sobre parâmetros de função. Vimos também ali sobre variáveis globais e variáveis locais. Então, variáveis globais estão no escopo do sistema, né, do projeto, e locais estão dentro da função, né? E também vimos constantes, elas têm ali, né, a sua letra em maiúsculo, né, para poder falar para os programadores que ela é uma constante. E a ideia de uma constante é que ela não troque suas características, né, seus conteúdos, enquanto o sistema estiver rodando. Então, se eu quisesse parar se eu quisesse trocar de constante, teria que parar o sistema. Bem, galera, se você gostou desse vídeo, esse vídeo fez alguma referência ali, né, mudou contribuiu para o seu estudo, né, segue aí o canal, curte aí o canal, que vai ajudar muito. E vejo vocês aí no próximo vídeo. Até mais.